O verdadeiro medo ocorre sem razão, sem limites. É como um enxame de insetos rastejando pelo corpo. Não podemos escapar de nossos instintos. Essa frase resume bem o que é o poder de um dos Quincy's mais poderosos de Bleach, o Sternritter da letra F. O Quincy do poder do medo, o Asnorit. E nesse vídeo você descobrirá tudo o que precisa saber detalhadamente sobre o poder da menina do chamado. Eita, obra errada. O poder do Asnorit. Então vem comigo e entre nessa jornada para saber o final. Fala galera, eu sou o Zé dos Animes e se você é novo aqui no canal já te peço encarecidamente para se inscrever, tá? Porque aqui falamos muito sobre Bleach, tem Bleach quase todos os dias. E bom, já deixa o like porque assim o YouTube entende que você gostou desse vídeo e espalhará ele para mais pessoas poderem assistir. E bom, recados dados, bora deixar de conversa e vamos pro vídeo. Galera, o Asnorit é um Quincy e membro dos Sternritters de Van der Reich e recebeu do Rei Quincy, Yhwach, o poder da letra F, o medo. O curioso dele é que basicamente ele tem duas participações importantes em Bleach e as duas são bem distintas. Uma, ele se dá muito bem ao ponto de no início colocar medo sem nem mesmo dar um pio. E a segunda, digamos que ele tem feitos de respeito, mas digamos que estava na hora de nós leitores recebemos uma recompensa e por isso ele se deu mal. Mas a gente chega lá, porque eu vou analisar cada detalhe da sua habilidade, como ela funciona, e para entendermos ainda melhor, vamos fundo na história do personagem e na sua participação durante a Guerra Sangrenta dos Mil Anos, para que tenhamos exemplos mais concretos. Bom, dito isso, bora para a análise. Iniciando pela sua história, o Ais é um sobrevivente e estava hospitalizado perto da morte e achava que viver era doloroso. E enquanto se perde em seus pensamentos, lembrando do que lhe ensinaram sobre o céu e o inferno, onde, claro, esperava ir para o céu, onde não seria doloroso, mas ele tinha medo de ir para o inferno, onde tudo seria ainda mais doloroso. Contudo, o ponto de virada na sua vida foi que em seu leito de morte, ele foi abordado por Yhwach, que lhe ofereceu poder e a oportunidade de lutar ao lado do Rei Quincy. Luta essa que vimos quando somos apresentados a ele, durante a primeira invasão dos Quincy's, no arco da Guerra Sangrenta dos Mil Anos, que resultou na queda do Gotei 13, e junto dela, a queda do Byakuya sobre suas mãos. Porque nessa primeira invasão vimos o terror e o quão poderoso os Quincy são, e o Asnorit não é diferente. Porque acompanha comigo os feitos desse cidadão nessa primeira invasão. E a rima foi sem querer. Primeiro, indiscriminadamente, ele massacra vários Shinigamis de baixo escalão que são incapazes de machucá-lo, antes de ser interceptado pelo Abarai Renji, o tenente da 6ª divisão. Ele usou o Blunt Venom, que é o Blunt defensivo, ao ponto de não receber danos dos ataques do Renji, até mesmo de ataques da Bankai do Kuchiki Byakuya, o capitão da 6ª divisão, embora tenha sido ferido no antebraço e mão no começo da batalha. Em terceiro, ele rouba a Bankai do Byakuya dando uma risadinha de malandro. 4. Ele, enquanto luta contra o Kuchiki Byakuya, pergunta ao capitão se ele percebeu de como, em vez de ser envenenado, ele foi infectado pelo medo. Ao mesmo tempo que elogia a resiliência do líder do clã Kuchiki em não morrer instantaneamente como a maioria de suas vítimas. E é nesse momento que o Ais explica a capacidade indutora de medo dos seus espinhos, que são a sua arma espiritual feita de Reishi, e como elas fazem com que as vítimas duvidem de tudo e percam o controle de todo o pensamento racional. E após isso ele recebe um golpe no peito, porém usa o seu Blunt para se defender novamente e sai ileso, enquanto diz que o coração do Byakuya já está atingido pelo medo em relação ao Sternritter, apesar da notável força de vontade do Byakuya, o que faz o Shinigami entrar no loop de medo, onde enxerga vários insetos sobre o seu corpo, com a visão da Rukia com o rosto do esqueleto, e termina tendo seu peito atravessado enquanto está imóvel. E por último, mas não menos importante, após isso, o Quincy usa a Bankai do Kuchiki várias vezes para atacá-lo e o deixa encharcado de sangue. E bom, após isso, o que nós podemos de fato analisar? O Asnorit é sim muito forte, porém temos que entender que ele enfrentou o Byakuya e um Renji antes do treinamento no Palácio Real, e foi forte o bastante para roubar a Bankai do capitão. Porém, será que se ele tivesse enfrentado a Bankai do Byakuya, teria vencido? Eu acredito que no mínimo seria um empate,
Por isso, usou o medalhão para roubá-la e obter a vantagem. 2. Ele teria virado o churrasco da Shikai do comandante Yamamoto junto com o Besby e o Nananá, se não fosse o Quincy da letra H usar suas chamas para contrapor as do velho. E 3. Assim como eu falei no vídeo onde analisei o Kyuubi, as letras dos Quincy's realmente combinam perfeitamente com os personagens. E com o Asnort não é diferente, seja em visual ou na maneira de agir, até mesmo em quem o personagem realmente é. Basta olharmos para a sua origem, onde ele possuía um imenso medo do inferno e desejava fortemente fugir da dor. E claro, agora partindo para a segunda invasão, durante ela, após o retorno da Rukia à Soul Society, após o treinamento dela no Palácio Real, o Asnort a confronta e explica que está ciente de quem ela é e pede a localização do seu irmão. E quando ela recusa a responder, ele pergunta se o Byakuya chegaria a ler se ele a matasse. Então começa a atacar. E aqui eu preciso destacar a personalidade do Quincy, porque tanto na primeira invasão quanto na segunda, ele gosta de provocar e ludibriar o oponente. E bom, apesar da tentativa da Rukia de bloquear seu espinho com gelo, o Asnort consegue infectá-la com seu medo. Ou pelo menos é isso que o Quincy achou, porque enquanto ele desdenha da sua tentativa de se proteger, reage com confusão quando percebe que a Shinigami não foi afetada pelo seu poder. E aí ela pergunta do que ele tem medo. E assim, a luta dos dois se segue com a temática de medo bem presente. Porque, como a Rukia, agora com a sua verdadeira Shikai, consegue entrar em um estado de criostase, e é como se ela estivesse em um estado de morte, não sente medo, mesmo quando é atacada pelos espinhos do Quincy, que começa a experienciar um medo, por temer ser derrotado e consequentemente morto. Afinal, isso é uma guerra. E bom, a luta se segue nessa pegada até que o Ash ativa a sua Vole Standing, que por sinal é uma das melhores que tem, e consegue levar a Rukia ao extremo, até que o Byakuya chega muito mais poderoso do que antes e conseguimos distinguir de fato até onde vai os poderes do Quincy da letra F, porque o seu nível atual não conseguiu realmente vencer a Rukia no estado Bankai após o treinamento no Palácio Real, mesmo usando a sua segunda transformação, que é mais aterrorizante e grotesca do que a anterior, como algo que realmente simboliza o medo. Porém, é aqui que é finalizada a sua participação na Guerra Sangrante de 1000 anos, totalmente feito em pedaços, após ser congelado pela Haka no Togame da Rukia e livre do medo que o assolou durante toda a sua vida. E olha, eu não sei se durante toda a sua vida, mas durante alguns minutos eu garanto que você vai se divertir com a playlist dos Quincy's aqui do canal. Nela eu explico tudo sobre os Quincy's, explico quem são os Standoritas, tem ranks dos Quincy's, tem tudo sobre as Vole Stands dos Quincy's, tem a história do Rei Quincy, os poderes do Rei Quincy, tem um vídeo sobre o Kyuubi e vai ter esse vídeo aqui também. Então depois que terminar ele, corre na descrição aqui do vídeo e assiste toda a playlist dos Quincy's aqui do canal. E bom, dito isso, agora vamos para os poderes e habilidades do Asnort explicados. Primeiro vamos analisar as habilidades Quincy's, que é a manipulação de Reishi, porque como um Quincy, ele absorve principalmente a energia espiritual da atmosfera e a combina com a sua própria energia espiritual para formar armas, nesse caso, seus espinhos. Ele também é um expert do Heirenkyaku e é realmente um combatente consideravelmente rápido. Ele foi capaz de se mover para trás da Rukia, que é uma especialista em Shupo, antes mesmo que ela pudesse reagir. Ele também possui o Blut, que é uma técnica avançada dos Quincy's que concede uma capacidade defensiva e ofensiva sobre-humana, fazendo o Reishi fluir para os vasos sanguíneos do usuário. E ele mostrou ser capaz de utilizar o Blut Venom, que é o Blut defensivo. Ele foi forte o suficiente para negar ataques da Shikai do range, foi capaz de suportar ser congelado ao ponto do zero absoluto pela Shikai da Rukia e conseguiu se libertar do gelo com apenas alguns pequenos ferimentos de queimaduras de gelo, e também foi capaz de suportar um ataque direto da Senbosakura no seu rosto. Mas claro, essa defesa não é absoluta, porque a própria Senbosakura foi capaz de rasgar o seu antebraço e a sua mão enquanto ele estava usando o Blut Venom. O Asnort também possui um grande poder espiritual, que é de nível comparável ou maior do que um Shinigami de nível capitão, o que foi provado quando ele derrotou o capitão da 6ª divisão, o Kuchiki Byakuya. E agora partindo para a sua script, que é o F, que é o The Fear, ou traduzindo, o medo. E com esse poder, apesar da considerável força de ataque da arma espiritual do Ice, o verdadeiro poder dos espinhos não está em sua capacidade ofensiva, mas em sua capacidade de induzir o medo ilimitado naqueles que são atingidos. Apenas uma única ferida é suficiente para inspirar um medo profundo em quem é atingido em relação ao Ice. O medo é tão grande que qualquer movimento do Quincy
se torna suspeito ao adversário e, além disso, faz com que as vítimas duvidem de tudo, percam o controle de todo o pensamento racional e vejam visões de seus medos mais profundos. Embora isso normalmente resulte em morte instantânea, devido ao coração de uma pessoa ser incapaz de suportar um choque tão intenso. As únicas coisas capazes de fazer uma pessoa suportar esse poder é a experiência e a força de vontade, porém até certo ponto, porque segundo o As-Nodt, tudo sucumbiria a ele eventualmente. E quando os espinhos atingem um objeto, uma substância negra do medo começa a se espalhar. Pode até mesmo se mover através dos objetos para induzir um medo em um inimigo, e os espinhos também podem induzir o medo em seu alvo simplesmente ao tocá-los. Por isso, não é necessário que o inimigo seja ferido pelo medo para ser infectado. A sua Volstagg é a Tartafrost, que significa o medo de Deus. E para ativá-la, o Quincy da letra F reverte seu olho esquerdo, revelando o emblema de Van der Heist no interior do seu globo ocular. E nessa forma, ele ganha uma auréola na forma de uma estrela cercada por arame farpado, uma listra de sangue derramando de cada olho e um manto com uma linha de ponto correndo pelo meio do seu corpo. Suas asas são pouco visíveis e se assemelham a círculos de arames farpados presos nas suas costas. O manto é muito apertado, revelando o torso magro do As, e os seus olhos estão completamente virados, enquanto seus antebraços estão cobertos por uma substância negra. E o seu medo, que já era muito poderoso, se torna ainda mais aprimorado, porque agora, em vez de induzir o medo perfurando seu oponente com seus espinhos, o As-Nodt simplesmente precisa ser visto por seu oponente para que eles sintam medo, porque o medo os penetra através do seu nervo óptico. E como extensão disso, o As-Nodt pode criar uma cúpula que envolve ele mesmo e seu oponente coberto com inúmeros olhos grandes, e assim impedindo o seu inimigo de escapar do seu olhar, para mantê-los constantemente sentindo medo. E um olhar é suficiente para induzir o medo ilimitado, pois fechar os olhos depois é inútil, já que o medo permanece dentro das suas memórias e mente. E como se não fosse o bastante, ele possui uma segunda transformação, onde ele pode fazer com que a costura da frente do seu corpo se abra, expondo assim uma imensa cabeça que lembra ele, porém bem mais assustadora. E à medida que o seu corpo absorve os numerosos olhos criados por sua habilidade do medo, essa versão maior sai do seu corpo e cresce em proporções gigantescas. Dessa forma, seu tronco inferior consiste em numerosos tentáculos em vez de pernas. Seu rosto está severamente deformado, alguns dentes estão faltando, sua pele caindo e seus olhos derretendo para que, dessa forma, ele transmita ainda mais medo ao seu oponente. Porém, não tivemos chances de ver sua habilidade realmente em prática, já que a Rukia o congelou com a sua Bankai. E claro, só para efeito de ficar registrado, vale a pena voltar a frisar que são as fraquezas da script da letra F, o medo, que são a força de vontade, porque com altos níveis de força de vontade, um oponente pode ser capaz de superar o medo, e o estado de morte, onde o medo não tem efeito sobre aqueles que têm um corpo que estão em estado mortal, como por exemplo a Rukia no seu estado de Cryostase. E bom galera, isso é tudo que conseguir condensar de informações sobre o As-Nodt. O que vocês acharam sobre o Quincy do medo de Bleach? Comenta aqui embaixo. E bom, o vídeo vai ficando por aqui. Obrigado a quem assistiu até o final e eu vou indo nessa. Valeu, falou!